Capítulo 79. O torneio começa. No dia do torneio, a cidade gêmea estava extremamente animada. A academia até abriu as suas portas para que algumas pessoas pudessem assistir às lutas. A maioria do público daquele torneio seriam pessoas importantes como nobres, comerciantes e parentes de estudantes, mas a população comum da cidade teve acesso aos lugares que restaram. A própria Academia dos Combates Gêmeos iria transmitir e celebrar o seu torneio junto com a sua cidade. A arena que seria utilizada no torneio não era uma comum, mas sim uma arena de eventos da academia. E esse tipo de arena era muito maior e mais resistente do que aquela que foi danificada por Alexander e Jason. Ocean e eu estaremos torcendo por você, Alexander, disse Diana enquanto eles iam para a arena do torneio. Contarei com esse apoio então, respondeu Alexander, sorrindo. Mas é só o começo do torneio. As lutas não vão demorar tanto para vocês possam torcer. Diana ficou muito surpresa com a declaração de Alexander. E ao ver que ele não estava brincando, ela ficou um pouco aliviada e passou a observar os outros alunos com seus pais, que tinham entrado na academia por conta das lutas. Seus pais também vêm, Diana? Perguntou Alexander. Você disse que vocês são de outra cidade, então já deve fazer um tempo desde que se viram. Sim. Já faz algum tempo que não os vejo, confirmou Diana. Mas como eles trabalham muito e eu não vou participar, eles não virão ver você ganhar. Alexander. A confiança de Diana nele deixou Alexander sem palavras. Ele mesmo não sabia se venceria com a restrição que se impôs. As lutas nem começaram e você já está me declarando vencedor? Brincou Alexander, rindo. Eu duvido que haja alguém mais forte que você no nosso ano, disse Diana, completamente confiante. Isso pode até ser verdade, não negou Alexander. Mas não esqueça que não usarei feitiços ofensivos. Não há como dizer se vou ganhar ou não. Mas falando dos seus pais, continuou Alexander. Você não pensa em tirá-los de um lugar tão pequeno e colocá-los em uma grande cidade? Eles podem se sentir deslocados no início, admitiu Alexander. Mas todas as grandes cidades têm, ou deveriam ter, a vantagem de serem mais seguras. Realmente penso nisso, confessou Diana. Mas mesmo ganhando mais, graças a você, eu ainda não tenho dinheiro suficiente para isso. E antes que diga que pode me dar ou me emprestar esse dinheiro, deixe-me dizer que agradeço, mas que recuso, completou Diana. Eu quero fazer isso com meu próprio esforço. Por favor, deixe-me fazer isso sozinha. Você realmente me conhece bem, hein? Disse Alexander, zombando de si mesmo por ser tão previsível. Tudo bem. Faça como o seu coração deseja. Com um sorriso alegre e o rosto levemente corado, Diana seguiu lentamente ao lado de Alexander, que deliberadamente estava tentando se atrasar um pouco para não comparecer à abertura do torneio e às demais formalidades. Ao chegar só restando o fim das formalidades, Alexander se despediu de Diana e Ocean, que foram para a arquibancada, e foi para a área dos competidores. Na área de competição, Alexander viu Lucas conversando com duas pessoas que também pareciam ser professores da academia. Um Demi, que era claramente do estilo de combate mágico, e uma mulher musculosa em uma armadura leve de metal, que ostentava uma placa de aventureiro feita de platina no peito. Parecendo notar o olhar de Alexander sobre eles, mais especificamente sobre ela, a mulher virou-se para ele e lhe deu um sorriso que não era um sorriso. Alexander supôs, corretamente, que aqueles deveriam ser os responsáveis pelas turmas dos alunos novatos que iriam competir. Mas ele não conseguia entender o que poderia ter feito para aquela mulher lhe sorrir daquele jeito. Não querendo se preocupar com isso, Alexander sentou-se num canto até que a ordem das partidas fosse decidida e o torneio começasse. Ao ver o pareamento das lutas, Alexander percebeu que seria o primeiro a lutar e que não conhecia seu oponente, o que significava que ele não deveria estar na classe de combate híbrido. Alexander não se importava com seu oponente, mas não pôde deixar de notar que o sorriso da professora aventureira cresceu e que Lucas tentou se manter indiferente, mesmo não conseguindo esconder o seu sorriso de quem quer ver o mundo queimar em meio ao caos.
Ao subir na arena e empunhar sua lança, Alexander se deparou com um homem alto, claramente do estilo marcial, que empunhava uma grande e pesada espada. Com os dois em suas posições, o professor Dame, responsável pelos novatos do estilo de combate mágico e, portanto, neutro naquela luta, subiu na plataforma da arena como árbitro e deu início ao torneio dos novatos. Estou feliz que tenha sido você, disse o oponente de Alexander, claramente o reconhecendo. Preciso lhe retribuir por cuidar tão bem dos meus homens. Seus homens? Perguntou Alexander. Aqueles que estavam tentando recrutar a suporte, disse o adversário. Ao reconhecer imediatamente do que aquele jovem estava falando, Alexander parou de falar e ficou sem expressão. O seu oponente não pareceu se importar, mas o Dame que estava supervisionando a luta voltou-se para Alexander, pois ele começou a emanar uma grande quantidade de hostilidade e malícia. No momento em que a luta começou, o oponente de Alexander liberou o seu ki e atacou, trazendo consigo o visível poder de uma técnica Tier 2. Alexander rapidamente se afastou para não ser atingido pela espada. Mas como seu oponente estava confiante em sua técnica, ele manteve o ataque mesmo ele indo em direção ao solo, pois pretendia pegar Alexander na explosão resultante. Quando a espada entrou em contato com o chão, um barulho muito alto e uma onda de energia irromperam como resultado, mas a arena apenas trincou. Ao ver ali uma abertura, Alexander usou a habilidade Barreira de Mana e a sua energia para resistir à onda de energia, e sua técnica Azura para aproximar-se com velocidade usando as suas habilidades Fortalecimento Corporal Mágico Impulsionar Agilidade e Fluxo Ascendente. Vendo a abordagem escandalosamente rápida de Alexander, seu oponente usou habilidades que se pareciam muito com Impulsionar Agilidade e Impulsionar Destreza para balançar sua espada horizontalmente contra ele. Sem sequer diminuir a velocidade, Alexander usou sua lança para se levantar do chão e forçadamente recuou um pouco, ficando fora do alcance da espada. Menos de um segundo depois dele ter conseguido sair do alcance, a espada passou por Alexander, atingindo apenas a sua lança, que ele até já havia soltado. Sem se importar com o destino da sua lança, que foi pega por Lucas enquanto se dirigia ao público, Alexander aproveitou a proximidade e a guarda aberta do adversário para chutá-lo com toda a força no peito. O chute de Alexander, que explodiria facilmente o peito de uma pessoa normal, não causou tantos danos ao seu oponente por causa da energia dele porque, ao contrário de Alexander, ele estava usando uma armadura completa. Mas o chute ainda foi suficiente para fazê-lo perder o equilíbrio e cambalear para trás. Como se ele estivesse esperando por aquele momento, o rosto de Alexander se distorceu de crueldade e ele aplicou uma rasteira no seu oponente. Com o seu adversário ainda caindo, Alexander usou seu corpo como alavanca para reverter a queda e jogá-lo com todas as forças contra o chão à sua frente. Sem perder o seu ímpeto, Alexander pegou novamente o adversário, que havia quicado um pouco devido à força com que o arremessou, e o jogou contra o chão com todas as forças na direção oposta. Depois de repetir aquilo mais algumas vezes, Alexander o jogou no ar, pulou atrás dele, agarrou suas pernas e começou a girar com ele. Seu objetivo era óbvio e chocou todo o público com tamanha crueldade. Assim que Alexander começou a descer e ganhar velocidade, o juiz não pôde mais apenas observar e interviu, e a luta acabou. O participante Alexander venceu pela necessidade de interferência em sua luta. Ao saber que a luta havia terminado, Alexander reduziu ao máximo a rotação, soltou o adversário e se preparou para o impacto que sofreria ao chegar ao solo. Mas, para sua surpresa, o impacto foi muito suave, pois o juiz criou algo semelhante a um colchão de mana e ar abaixo deles para amortecer a queda. Sabendo que os combatentes estavam relativamente bem e só sofreram alguns ferimentos, a multidão nas ruas explodiu de entusiasmo com a narração de uma primeira luta tão intensa. Mas, ao contrário das multidões nas ruas, a maioria do público na academia, que era em sua maioria nobres, ficou consternada com a vitória de Alexander, especialmente com a forma como ela aconteceu. Ao descer da arena com a maior parte do público em silêncio, Alexander foi até Lucas pegar sua lança como se tudo aqui estivesse normal. Todos os outros ali ainda pareciam querer entender o que havia acontecido, exceto Lucas, que foi até a professora aventureira e, por algum motivo, estendeu a mão.
Ao voltar para a área dos competidores, Alexander percebeu que a maioria das pessoas que estavam ali o olhavam de uma forma um pouco diferente. Mas isso não impediu as lutas de continuarem. As lutas continuaram e até houve diversas surpresas e azarões nos primeiros rounds, mas conforme as lutas avançavam os resultados ficavam cada vez mais evidentes. O que mais surpreendeu o público, e mostrou que devia haver algum problema pessoal entre os dois, foi que Alexander não agiu tão firme ou cruel contra seus próximos adversários. Durante as primeiras lutas, Alexander observou que as pessoas que ele conhecia pelo nome também melhoraram. Por exemplo, Stella conseguiu ser mais contida e dominar seus oponentes controlando bem os seus feitiços, e Hector melhorou seu combate híbrido, o que os permitiu avançar com relativa facilidade. Mas os que mais se destacaram foram Jason e Mark. Cada um deles, à sua maneira, simplesmente derrotou seus oponentes sem lhes dar nenhuma chance. Jason avançou com o seu bom domínio da espada e poder esmagador, enquanto Mark usou a sua vontade de ferro e proficiência para suprimir e sufocar seus oponentes sem sofrer muito dano. No final do dia, a maioria dos alunos já havia sido eliminada e as lutas restantes foram adiadas para o dia seguinte, para que todos os competidores estivessem em boas condições para lutar. Assim que as lutas do dia terminaram, Alexander foi até Diana e Ocean, mas isso acabou sendo problemático, pois Diana acabou andando boa parte do caminho com a cabeça baixa de vergonha. Todos ali pareciam estar olhando para eles. Me desculpe por isso, disse Alexander ao ver Diana envergonhada. Está tudo bem, respondeu Diana, quase sussurrando. E parabéns pelas vitórias, Alexander. Você foi incrível. Diana até tentou se acalmar diante da sua vergonha, mas de repente ela viu sua amiga, Xiao Yin, no meio da multidão e simplesmente começou a fugir, levando Alexander a reboque enquanto corava ainda mais.